Olá, amigos e amigas. Hoje nós vamos falar sobre eleições 2022. Geraldo Alckmin, PSB, vamos falar um pouco sobre o PSDB e Lula e Aliança Alckmin-PT. Estão curiosos, né? Então vamos lá. Mas antes de prosseguirmos, vá aqui embaixo, se inscreva em nosso canal, aperte o sininho para receber nossos vídeos em primeira mão e fique atento às eleições 2022, porque nós estamos fazendo uma série de vídeos. O que esperar da educação, o que esperar da cultura, o que esperar da agricultura. Acompanhe nossa série de vídeos para exigir do seu deputado estadual, federal, do seu senador, do seu governador e do seu presidente da República. Mas vamos lá. O ano era 1974. Em 1974, Fernando Henrique Cardoso, em plena ditadura militar, se candidata ao Senado pelo estado de São Paulo. Fernando Henrique Cardoso tem o apoio de peso do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, presidido por Luiz Inácio Lula da Silva. Então, nossa história com Fernando Henrique Cardoso vem desde lá atrás. Bom, Fernando Henrique Cardoso é o senador. Passamos pela redemocratização do Brasil, 79, com a volta dos exilados, a anistia ampla, geral e irrestrita, a reformulação do quadro partidário do Brasil, saindo de cena a Arena o MDB, entra em cena o PDS, o PMDB, o PCdoB é colocado na legalidade, o Partidão, o PCB, novos partidos são fundados, como o PDT de Leonel de Moura Brizola e outros partidos. Porque o nosso tema aqui é a Aliança PT, Geraldo Alckmin. Mas vamos lá. Em 15 de março de 1985, Sarney toma posse como presidente da República, eleito no dia 15 de janeiro de 1985 na chapa de Tancredo de Almeida Neves. Tancredo de Almeida Neves é acometido de um mal e é hospitalizado. Toma posse o nosso querido Sarney. Sarney toma posse em 15 de março e um dos primeiros atos de Sarney, no dia 28 de junho de 1985, Sarney encaminha para o Congresso Nacional uma comunicação que queria fazer a nova Constituição, para varrer o lixo autoritário deixado pela ditadura militar. Sarney convoca a Assembleia Nacional Constituinte. Em 1986, seriam eleições para governadores, deputados estaduais, federais, senadores, só, né? Os deputados estaduais e federais os deputados federais e os senadores seriam deputados constituintes, e os estaduais também, porque eles iriam fazer a Constituição do Estado da Bahia. Bom, são eleitos 72 senadores e 487 deputados federais. O Brasil tinha apenas 22 estados. Pasme com essa informação. O Brasil tinha 22 estados. O MDB elegeu governadores, o PMDB, antes MDB, agora MDB, elegeu 21 governadores. O MDB só perdeu as eleições no estado de Sergipe. Domina o Brasil. Enquanto isso, a Assembleia Nacional Constituinte toma posse. O Centrão de hoje já tinha desde 86. O Centrão era comandado pelo MDB, com seus retrocessos
não queria os avanços da Constituição, eis que os deputados e senadores progressistas, capitaneado por Fernando Henrique Cardoso, Mário Covas, José Serra, né, Franco Montoro, pessoas formidáveis, saem do MDB e fundam o PSDB. Em cada estado foi pegado figuras proeminentes, lá no Pará, Almir Gabriel, no Rio de Janeiro, Célio de Castro, Freitas Nobres, que teria sido presidente da Câmara, Geraldo Alckmin, Ruth Cardoso, eram figuras progressistas, figuras que queriam um Brasil mais avançado do que queria o Centrão, é igualzinho o Centrão de hoje, não diferencia muito não, tá? E é fundado o PSDB com a linha social-democrática apontando para o estado do bem-estar social, capitaneado por John Maynard Keynes lá no início do século XX. Você está vendo? Em 1989, acontece de novo eleições para presidente da República. Fernando Collor de Mello é eleito, toma posse, e o seu vice era Itamar Franco. Todos vocês já sabem que Collor é cassado. Como Collor é cassado, assume o seu lugar Itamar Franco, que fora do MDB, era um deputado progressista, mas resolveu ser vice de Collor, para sorte nossa, né? Por quê? Porque Collor é cassado, assume Itamar Franco. Itamar Franco convoca todos os partidos para fazer parte da grande aliança para governar o Brasil nos próximos 2 anos, 93 e 94. O PSDB toma de assalto o governo Itamar Franco. Fernando Henrique Cardoso é nomeado ministro das Relações Exteriores no primeiro momento. Para quê? Para retomar a credibilidade do Brasil. O PSDB começa a fazer a sua base para chegar à presidência da República. O PSDB tinha como slogan lá um partido nascido para mudar o Brasil. Era assim o slogan do PSDB. Todos aqueles do velho MDB histórico saíram para ir para as fileiras do PSDB. O PSDB virou grande partido. O PSDB era contra o clientelismo, o fisiologismo, contra as forças retrógradas, contra a demora da aprovação da Constituição no Congresso Nacional, que levou 20 meses, quase 2 anos, para ser aprovada. O PSDB era favorável às eleições diretas em 88, mas o MDB e Sarney conseguiu mais 1 ano e só vamos ter eleição em 89. O PSDB é um intransigente defensor do Estado democrático. Então, o PSDB, por acaso, fora oposição, fora oponente do PT em 94, em 98, em 2002, 2006, 2010, 2014. Porque eram 2 grandes forças políticas. Mas pode observar, Fernando Henrique Cardoso fazia um governo de reconstrução do Brasil, porque o Brasil estava esfacelado com a ditadura militar, com o governo Sarney, com o governo Collor, com o governo Itamar Franco, que era um governo de coalizão para melhorar a casa. O PSDB tinha que reconstruir o Brasil, porque o estado do bem-estar estava falido. O estado do bem-estar já não existia mais na Europa, porque não tinha mais recursos para financiar as grandes políticas sociais. E o PSDB começou a pregar o choque de capitalismo, mesmo porque o Muro de Berlim já tinha caído em 1989, a União Soviética não era a mesma, e existia uma coisa fantástica. Depois do acordo de Bretton Woods, os Estados Unidos tomam o mundo de assalto e faz, na calada da noite, o consenso de Washington. E o que era o consenso de Washington? O consenso de Washington era a implantação do liberalismo no mundo inteiro.
Era a implantação da política que os americanos confiavam que fora implantada lá no seu país em 1979 com Ronald Reagan. Era a falência do estado do bem-estar social. É nesse cenário que Fernando Henrique Cardoso toma posse. Eu tenho uma aula sobre isso formidável, que é a morte do estado do bem-estar social, e o governo da ditadura ainda continuava pensando que tinha dinheiro para financiar o desenvolvimento. Acabou o dinheiro para financiar a gastança pública no Brasil. Não tinha mais dinheiro. Fernando Henrique Cardoso e o PSDB, com o consenso de Washington dominando o mundo inteiro, começa a fazer as privatizações, a reformulação do Estado, convida Bresser Pereira para ser o ministro da Reforma do Estado. Bresser Pereira também fora um dos fundadores do PSDB e um dos homens públicos mais bem avaliados desse país. As disputas entre PSDB e PT deixou uns caldos de adversidade e animosidade, mas nada se compara à reconstrução do Brasil. Eis que parte do PSDB se junta ao PT, porque Alckmin saindo leva seu grupo, Fernando Henrique Cardoso já fez declarações pró-Lula e o PSDB, né? Alckmin, que levou Dória para o PSDB, foi engolido pela criatura e a criatura patina nos 2%, 3%, 4%, não sei nem quanto é, né? Mas só sei que a mediocridade impera. Você está vendo? Foi criado muitas políticas sociais no governo do PSDB. E quando se pergunta a Fernando Henrique Cardoso qual foi a melhor obra social dele, isso eu digo desde 98, desde 2000 em minhas aulas. Quando se pergunta a Fernando Henrique Cardoso qual foi a maior obra social dele, ele diz que foi o fim do imposto inflacionário, porque levava 60%, 70%, 40%, 30% do salário do trabalhador com a inflação. Você diminuía o seu poder de compra a cada mês, você diminuía seu poder de compra. Isto devolveu o poder de compra aos trabalhadores. Logicamente, com as privatizações e o Estado do bem-estar social, o Estado socialista sempre pregou que os fatores de produção tivessem na mão do Estado. Mas isso na Guerra Fria, isso quando o mundo era dividido em capitalismo e comunismo. O comunismo ruiu do ponto de vista prático, do ponto de vista da execução, porque o comunismo está numa teoria. Só existia o capitalismo. E aí vem o consenso de Washington. Fernando Henrique Cardoso não teve outra saída, a não ser com as suas privatizações. Mesmo assim, a espinha dorsal das privatizações estão aí. Lula assume o governo em 2003. Lula podia reverter todas as privatizações, mas não o fez. Não o fez. Para dar segurança jurídica ao mundo exterior, eu precisava dar essa segurança jurídica, porque um dos fatores de risco de um país é você toda hora estar mudando a questão jurídica de um país. Logicamente, com as privatizações, Fernando Henrique Cardoso e o PSDB é empurrado para a direita. Vira um partido de direita? Não, as ideias continuavam. Só que às vezes estavam em mãos insensíveis e em momentos difíceis. Veja que nossos governos do país, também privatizou. Eu privatizei estrada, eu privatizei aeroportos, portos. Você está vendo? Então, a briga foi política, do ponto de vista eleitoral. Cada um querendo levar o seu projeto à frente, mas não de inimizade, inimigos da democracia. Todos dois defendem a democracia, tanto Lula como Geraldo Alckmin e como as parcelas avançadas do PSDB. Vamos lá. Eis que o PT sai do poder em 2016, assume o vice Temer, que eu já contei também aqui um pouco da história.
Mas a democracia foi tomada de assalto. A democracia foi assaltada por um bando que ninguém sabe de onde saiu, de que catacumba saiu. Um bando que não pensa o Brasil. Um bando que não pensa como reconstruir o Brasil. Precisamos retomar a democracia. Precisamos retomar o pensamento nobre da sociedade. Foi assim nos Estados Unidos da América para derrubar Trump e sua trupe. Todo o país, todos os Estados Unidos se uniram para derrubar Trump. E derrubou. Tá vendo? Aqui no Brasil nós precisamos fazer essa união geral, mas o egoísmo de alguns políticos não chega a tanto. Ciro Gomes patina nos 6% e começa a falar mal de todo mundo e xinga todo mundo, não construindo nada, não se torna alternativa da direita, nem do centro, nem da esquerda. Ô, João Santana, chame esse homem aí no centralismo democrático e mostra para ele que temos gestos de grandeza. Dr. Ulisses Guimarães, Ciro Gomes, João Santana, em 1985, seria o candidato natural das oposições e ganharia também. Mas os militares tinham medo de Dr. Ulisses porque tinha pensamento mais à esquerda do que Tancredo Neves. Ulisses Guimarães abre mão de ser candidato e apoia Tancredo Neves. Isso é um gesto de grandeza. Isso é acreditar na democracia. Isso é acreditar na grandeza de uma nação. Está ouvindo, Ciro Gomes? Está ouvindo o candidato a filha do ex-senador lá do Mato Grosso, né? Tebes? Está ouvindo? Simone lá do Mato Grosso, a senadora. Está vendo que nós temos que fazer união nacional para derrubar essa gangue que está no poder? Uma gangue administrada pela família, parece até o patrimonialismo à moda antiga. O Brasil precisa retornar os seus marcos civilizatórios, que vai ser difícil, vai ser demorado, porque esse cidadão que está aí está ruindo o Estado democrático de direito. Está ruindo os marcos civilizatórios. A união da democracia em defesa da civilidade. É esse o chamado que eu faço. Não adianta lançar tantos candidatos. Jacques Wagner ensinou isso para o Brasil em 2006, quando ele reuniu todos os partidos em torno da candidatura dele, porque antigamente a Bahia saía com 2, 3 candidatos da esquerda e o que é que dava? A CM ganhava em primeiro turno. E assim governou 40 anos. Jacques Wagner chamou todo mundo, Gedel Vieira Lima, chamou PMDB, chamou PSB, chamou Lídice da Mata, chamou todo mundo, disse assim, o governo é esse aqui, está todo mundo aqui nesse caldeirão. Vamos ganhar a eleição? Vamos. E ganhou. É assim que nós devemos proceder, Ciro Gomes, Simone. É assim que dão... Então, Moro deixa lá, né? Moro deixa ele lá porque ele sempre foi do lado da milícia, né? Moro sempre foi a favor do terrorismo, foi a favor do que não presta. Tanto que sua fortuna está aí bloqueada por favorecer alguns, né? Nós precisamos de união nacional para derrotar o atraso. Por isto que essa junção entre Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin. Partidos que nunca tiveram extremos, porque o PT teve condições de dizer que o PSDB estava todo errado e privatizar, e estatizar tudo de volta, estatizar as estradas, tudo. Assim não fez. E está tudo aí como está. A mola mestra, a espinha dorsal, é esse que está no poder agora, junto com o posto Ipiranga dele, que é um medíocre, quer privatizar a Eletrobras, quer privatizar a Petrobras, quer privatizar Banco do Brasil, quer privatizar tudo, menos o BNDES, que ele dá dinheiro aos amiguinhos dele em forma sigilosa. Ele que disse que ia quebrar o sigilo do BNDES e hoje está aí, emprestando dinheiro a grandes empresas e amigos para financiar as milícias mentirosas no Brasil inteiro. Para a reconstrução do Brasil, nós precisamos de união. E essa união vai sair das forças democráticas desse país.
Então eu convido a todos os outros partidos que assim não decidiram ainda, que venham para uma frente ampla para derrotar a barbárie. Um grande abraço e fique com Deus.